Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de birras e como lidar com as nossas emoções. Meu nome é Sabrina, sou pedagoga há 20 anos e mãe da Maria Eduarda e da Clara, né? E por conta disso tudo, tornei-me terapeuta do sono e comportamento infantil. Por quê? Porque eu me vi muito aflita diante desses momentos, né? Então eu resolvi estudar, resolvi correr atrás, saber o que eu podia fazer para melhorar o meu relacionamento com a minha família, porque isso tudo engloba a nossa família, não é mesmo? Se nós não temos um bom relacionamento com os nossos filhos simplesmente fazem birras atrás de birras, e nós todos somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós sentimos essas birras. Todo o contexto familiar vai abaixo, tá certo? Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. O que nós temos que lembrar é o primeiro ponto da nossa aula. O que são as birras? As birras, na verdade, são um pedido desesperado da criança de ajuda. Ela precisa de ajuda para alguma coisa. Ela sente-se frustrada, ela sente-se com raiva, ela sente-se ansiosa, mas ela não sabe dominar destes sentimentos. Então o que ela faz? Ela faz a birra, mas ela precisa de alguma coisa. E ela precisa de ajuda para acalmar aquele turbilhão de sentimentos. Vamos vir aqui um pouquinho para a neurociência, né? Vou explicar bem rápido. Nós temos duas partes do nosso cérebro que são fundamentais para o nosso comportamento. É o neocórtex e a amígdala cerebral, ok? E eles são completamente opostos. Os dois juntos dependem um do outro, mas eles são totalmente opostos. O neocórtex, ele é responsável pelo nosso pensamento, pela nossa razão, pelo nosso raciocínio. É o neocórtex que nos difere de todos os outros animais, vocês sabiam disso? Só que a criança não tem ainda esse neocórtex formado. Ele só é 100% formado aos 21 anos de idade. Então, tem um longo caminho pela frente. Já a outra parte do cérebro, que é a amígdala cerebral, nós temos a amígdala aqui da garganta e temos uma amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela que é responsável por nos defender, de nos proteger. Então, sempre que nós vemos uma ameaça, o que acontece? Nós nos assustamos ou nós nos defendemos. E é a amígdala cerebral que vai tomar conta do nosso cérebro nesse momento. Então, durante o dia, tudo que fazemos, quem manda no nosso cérebro, quem é o nosso chefe, é o neocórtex. Só que se nós nos vemos aflitos em alguma situação, seja no trabalho, seja em casa, seja através de uma birra dos nossos filhos, opa, é um momento ameaçador para nós. Por mais que não seja, é um momento ameaçador para nós. Então, na hora, a nossa amígdala cerebral toma conta do nosso cérebro e aí nós somos impulsivos, somos ansiosos e não pensamos no que fazemos. Só que qual é a diferença entre a criança e o adulto? Nós, adulto que eu estou dizendo agora, nós pais, ok? A criança, ela não pensa. A criança é um ser irracional. Por quê? Como eu acabei de dizer, o neocórtex dela ainda não está desenvolvido. Até o adolescente e o próprio jovem, né? Ainda também é irracional. Ele não pensa 100%, está lá nos 95%, mas não chegou a 100%. E a nossa criança ainda tem um longo caminho pela frente. Até porque, desde que ela nasce, até ela começar a desenvolver a linguagem, e depois, logo em seguida, quando ela desenvolve essa linguagem, ela não sabe nomear sentimentos. É nossa função ensiná-las a isso. Então, imagine a seguinte situação. Você está, linda e formosa, mamã, a fazer os seus afazeres de casa. Quando, de repente, sua criança cai, ou então a sua criança derruba um copo de água, ou quer da sua atenção e faz a maior birra. Temos duas situações. Ela vai chorar e ela está em um momento de birra, ela está no momento que ela não consegue se controlar, ela não tem domínio
dos movimentos, nem do comportamento dela. E temos aqui a mãe. Opa, meu neocórtex não responde mais. Quem está entrando em ação agora é a minha amígdala cerebral. Nós vamos reagir, porque aquilo ali é considerado uma ameaça. O choro do bebê, o choro da criança, não sabemos ainda o porquê, mas instintivamente já é considerado uma ameaça à nossa amígdala cerebral. Por isso que nós temos, a primeira reação que nós temos quando escutamos um choro é tentar calá-lo. Não é mesmo? Quando escutamos uma criança chorar, nós fazemos de tudo para calá-la. Olha, não precisa chorar. Olha, tá tudo certo, está tudo bem. E não chegamos ao problema, não resolvemos o problema. E aí que está o nosso erro. Porque nós não pensamos. E às vezes, olha, se agimos assim até ainda está bom. Só que muitas vezes nós fazemos o quê? Perdemos o controle, né? São os castigos, as palmadas, os gritos, as explosões. Então, o que a criança aprende com isso é que quando ela tem uma necessidade ou quando ela se descontrola, é certo ela gritar, é certo ela explodir, não é mesmo? Ou então até mesmo para conseguir o que quer, usar de agressões, como bater, dar tapas, aqui em Portugal chamamos de tataus. É isso que ela vai aprender e não a resolver o problema em si. Então, como é que fazemos isso? Primeiramente, parar e pensar. Vamos usar essa mesma situação. Estamos fazendo os trabalhos, né? Estamos trabalhando e alguma coisa nos ameaçou. Seja no trabalho fora de casa, né? No seu serviço, alguém menosprezou o teu trabalho, começou a falar muitas asneiras para ti. E você vai o quê? Vai reagir contra a pessoa? Ou você vai parar, vai pensar e vai tentar resolver a situação da melhor forma? É a mesma coisa com as nossas crianças, tá certo? Primeiro passo que nós vamos ter é parar tudo, abaixar ao nível da criança, olho a olho, e tentar acalmá-la. Olha, calma, calma, por favor, vamos resolver. Não, isso não vai resolver, tá bem? Vamos tentar acalmá-la. O primeiro passo é mostrar para ela que você entendeu o que ela está precisando. Olha, calma, tu derrubaste um copo no chão? Está tudo bem, como podemos resolver isto? O chão não pode ficar molhado, vamos secar? Então aí já podemos até engatilhar um ensinamento, né? Vamos ajudá-la a limpar e vamos usar dessa situação. Ou então ela está a fazer uma birra, está a jogar-se no chão. Olha, precisa de ajuda para se acalmar? O que aconteceu? Eu sei que você queria muito ajuda da mamãe, né? Você queria muita atenção da mamãe. Você quer que a mamãe leia este livro, não é mesmo? Mas a mamãe agora está terminando de lavar a louça, não consegue te ajudar. Então, olha, como podemos resolver? Você quer vir me ajudar aqui? Quer secar esta louça que eu acabei de lavar? Dá um paninho, coloca ela para estar com você. Olha, ela está inconsolável. Então, vamos respirar? Vamos tentar, se ela for um pouco maior, né? Estamos falando aqui de crianças de 3 anos, de 3 a 5 anos, 6 anos mais ou menos. Vamos respirar fundo? Quer uma água para tentar se acalmar? Me conta o que aconteceu. Como eu posso te ajudar? Como podemos achar uma solução para este teu problema? Então, é mostrar para a criança que você entendeu o que ela queria dizer. É a primeira coisa. Poxa, Sabrina, mas desse jeito eu não vou estar sendo muito mole com ela? Calma, você vai ter a sua oportunidade de ensinar. Mas não vai adiantar nada dar sermão à criança neste exato momento, porque ela não vai escutar. Ela quer o problema dela resolvido e ela está frustrada, ou ela está com raiva, ou ela está triste, ou ela está chateada. E este momento é excelente também para nomear os sentimentos. Poxa, filho, tô vendo que tu estás tão triste. Poxa, filho, tu estás com tanta raiva. Poxa, filho, tu estás frustrado. O que aconteceu? Olha, estás frustrado porque não conseguiste carregar o copo? Não tem problema, vais conseguir na próxima. Mas nomeie sentimentos, porque da próxima vez que ele sentir aquilo, ele já vai saber o que é. E de tanto nós repetirmos essas mesmas ações,
uma hora ele já vai saber como ele deve agir quando ele estiver com este sentimento. Lógico, ele é muito pequeno, como eu disse, o cérebro da razão só está pronto lá aos 21 anos. Mas ano após ano, e repetição até de repetição, ele vai entender, isso vai virar um hábito para ele. E tudo que é hábito é normal de se acontecer, não é mesmo? É meio óbvio isso, né? Mas tudo que é hábito precisa ser repetido para se tornar uma coisa super normal, super comum. Agora, se nós nos descontrolamos na frente da criança, ela vai nos ver como uma ameaça, ok? A amígdala cerebral dela já está muito bem formada, né? Então ela vai nos ter como uma ameaça. Nós temos a criança como uma ameaça e aquilo vai virar realmente um vulcão, prestes a explodir. E quem vai salvar desta família, não é mesmo? Talvez seja assim que você esteja a se sentir, né? Um vulcão prestes a explodir. Pode parecer muito fácil, mas não é. Mas não é, tá bem? Leva muita prática. Só que eu tenho aqui 4 perguntinhas que podem te ajudar a se entender neste momento. A primeira pergunta é: quando a criança está naquele furacão de birra, a jogar-se no chão, a gritar, a chorar, quem é o adulto? Quem tem a razão? Quem tem o raciocínio? Segundo, por que ele está fazendo isso? Por que essa criança está agindo dessa forma? Você precisa identificar primeiro este problema, né? Primeiro, o problema não, perdão, primeiro a causa deste problema, né? Terceiro, como eu posso agir? E a pergunta assim fundamental, como eu quero que meu filho lembre-se de mim quando ele for adulto? Meio profundo pro momento, né? Tudo aquilo acontecendo, eu tenho que pensar tudo isso. Essa última eu acho que você tem que ter muito clara na sua cabeça e se preocupar com as outras 3 primeiras. Mas o que eu quero, como eu quero, na verdade, que meu filho se recorde de mim, mãe, quando ele for adulto. Quando as coisas aconteciam, minha mãe gritava, explodia, batia a porta. Minha mãe perdia as estribeiras. E provavelmente é dessa forma que seu filho vai agir quando ele for adulto, porque é o exemplo que tu passaste a ele. Foi o que você ensinou, que é a forma apropriada de se lidar. Porque se a mãe faz, a mãe sempre faz as coisas certas, então o filho também pode fazer, né? Tu és o exemplo do teu filho. Ou então tu queres que se lembre, nossa, minha mãe teve um dia que, olha, eu quebrei um copo e minha mãe me ajudou a secar, nós secamos juntos, ela me ensinou como fazia, ela me ajudou a pegar, eu não podia, né? O copo quebrou, então eu não podia chegar perto do vidro, mas depois que ela limpou o vidro, nós secamos juntos, e ainda depois fizemos tal coisa. Então você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, tá certo? Porque é fundamental. Posso dar um exemplo muito pessoal? Eu contando agora isso, não estava nem no script, mas eu lembro-me tão bem, no meu aniversário de 5 anos, eu acordei e minha mãe tinha comprado um vasinho de flor para mim. Aquelas violetas, sabe? E tem a qualquer época do ano. Se eu não me engano, ela era lilás. Era um vasinho pequeno de violeta. E eu fiquei muito contente, adorei. Era bem cedo isso. Minha mãe estava na cozinha a fazer alguma coisa. Era meu aniversário de 5 anos, não me recordo, mas eu lembro, tem um flash, porque certas coisas ficam guardadas. Não penses que não, as coisas ficam guardadas na nossa cabeça. Olha, era meu aniversário de 5 anos, quase a idade da minha filha hoje. A mais velha tem 3 anos e meio. E eu, do nada, não sei o porquê, aquelas curiosidades de criança, resolvi querer saber o que tinha embaixo do vaso de planta. Eu só vi a parte de cima, mas o que tem embaixo? Não sei, me veio uma curiosidade. O que eu fiz? Inteligente? Uou! Virei o vaso de planta. Consequência, a planta foi toda ao chão.
E o que eu tenho, qual é a memória que eu tenho guardada na minha cabeça sobre isso? Uma bronca enorme que eu levei da minha mãe. Uma bronca enorme. Olha, eu comprei isso pra ti, tu já se agaste. Como pode? Por que tu jogaste isso no chão? Como se eu tivesse feito de propósito. Então, muitas vezes nós agimos com os nossos filhos, certas situações do dia a dia, nós explodimos com eles, como se eles fizessem de propósito para nos atingir. Gente, eles não têm essa maturidade ainda. Muitas vezes colocamos as crianças para sentar, olha, vai pensar no que você fez. A criança vai pensar em quê? Ela não consegue nem se controlar sozinha, o que dirá pensar, arrumar uma solução para o problema dela sozinha? Ela pode até sentar, mas com a mãe, olho a olho, e vocês juntos chegarem numa solução. Depois de toda a birra passada, nunca dê sermões, não vão entrar no ouvidinho deles, eles não vão absorver. Criança absorve frases curtas, crianças absorvem as frases curtas. Na hora, dodói. Se a criança for bater, for uma criança muito pequena, segura a mão. Não, dodói na mamãe. Isso não se faz. E logo distrai, parte para distração. Quando a criança é um pouco maior, vamos tentar solucionar. A parte de distrair ainda é bem usada, tá? Principalmente com 3, 4 anos ali, nós podemos também, porque nós queremos solucionar o problema. Né? Então, tem problemas às vezes que nem sempre nós podemos solucionar naquele momento que a criança quer. Então, é nessas horas que nós podemos usar a dica da distração. Ai, filho, você quer esse brinquedo que tá com o amiguinho? Você gosta muito desse brinquedo, né? Poxa, mas agora tá, o amigo tá brincar. É a vez dele brincar. Olha, vamos ali, me ajuda a picar o papel? Puxa a criança para uma atividade. Tire a criança daquele foco, do foco da birra. Lógico, não vai ser para sempre, mas pelo menos naquele momento, até pelo menos por um minuto e meio, é o tempo mais ou menos dela tentar baixar um pouquinho aquela ansiedade e ocupar a cabecinha dela, distrair a cabeça dela com alguma outra coisa. Tá bem? Lógico, passado todo um tempo, Sabrina, será que ela ainda vai se lembrar? Vale a pena voltar no assunto? Vale que nós precisamos ensiná-la que aquela forma que ela agiu não era correta. Principalmente a partir de 3 anos, eles já começam com o domínio da linguagem, da comunicação verbal. Então, eles já podem sim pedir ajuda. Só que isso também é uma coisa que nós podemos ensiná-los. Olha, mamãe, ajuda. Ok, filho, o que você precisa? Como é que a mamãe pode te ajudar? Eu quero aquele brinquedo. Eu quero atenção, eu quero ler este livro contigo. E aí a gente começa a resolver os problemas. Lógico, isso vai ser logo da primeira vez que a gente ensinar eles? Não, nós vamos falar da primeira, da segunda, da terceira, tá certo? Porque é aquilo, criação de hábitos, tá? Nem todas as birras vão ser resolvidas. Nem todas as birras a gente vai conseguir controlar. 95% delas, agindo dessa forma, usando essas dicas que eu estou passando para vocês, 95% delas vão ser resolvidas de uma forma ou de outra. Portanto que, a gente tenha na cabeça ensinar a criança, nomear sentimentos, ensinar a criança a ter um controle emocional. Mas se os pais não têm esse controle emocional, como é que eu vou ensinar isso para os meus filhos? Então é isso que vocês precisam trabalhar primeiro em vocês mesmos. Pergunte-se, como nessas situações, que nem eu fiz agora o exemplo que eu dei, um exemplo meu pessoal. E vocês aí em casa? Como era na época de vocês, quando vocês eram crianças? Como as situações eram lidadas na casa de vocês, nos primeiros familiares de vocês, nos familiares diretos de vocês? Como as pessoas lidavam com os problemas e as adversidades do dia a dia? De forma calma, serena, explosiva? E a gente?
como a gente lida. Vamos pensar num triângulo, tá bem? Na primeira parte do triângulo é a situação que vai nos colocar ali em causa, ok? É a situação perigo. Lá em cima, nós vamos para o pensar. Como nós vamos agir nesta situação, para resolver esta situação, para acalmar esta criança. E lá embaixo, o agir. Ok? É tudo muito rápido, a criança tá ali. E você vai ser de nem um slow motion, vai parar. Respire, respira na frente da criança, não tem problema nisso, ok? Nós somos seres humanos. Respira. Se possível, se realmente você estiver assim num dia que não tá para isso, filho, espera um pouquinho, mamãe, dá licença que a mamãe agora tá muito chateada. Eu vou ali lavar meu rosto para respirar um pouquinho e poder voltar para te ajudar. E saia. A criança não vai entender nada, muitas vezes vai te seguir. Mas se retira. Se você vê que realmente seu sangue está ali fervendo, que você vai perder a paciência, filho, eu estou começando a ficar bravo. E eu não quero ficar bravo com você, eu quero te ajudar. Eu vou lavar o meu rosto, vou respirar fundo e já venho te ajudar. Bebe uma água. Ele vai ver assim, você está se controlando e ele está vendo como é que você faz para se controlar também. Quando ele já tiver um pouquinho mais de maturidade para começar a fazer isso sozinho, é dessa forma que ele vai agir. Hoje, quando a Maria Eduarda fica brava, ela faz as coisas dela e tem aquela tempestade, aquela birra. E quando eu consigo chegar nela, quando eu consigo tocar nela, assim, digo, né, com as palavras, ela me pede um abraço. Muitas crianças gostam de oferecer um abraço. Filho, quer um abraço? Olha, toca no bracinho dele, faz um carinho. Se ele reagir, ok, não quer, a mamãe não encosta. Mas eu estou aqui para você quando você precisar conversar. Voltando no triângulo. Então, a situação perigo, nós vamos pensar como vamos agir. Pensou? Respirou fundo? Precisou beber uma água? Não tem problema. Desce, vamos agir, ok? Sem explodir, sem gritar, sem usar de pomadas, nem de castigos. Porque se você sair deste ponto perigo e direto reagir, se você não passar por este meio aqui, por este espaço, der um espaço entre uma ponta e outra, não vai dar certo. É isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Como nós devemos agir, como nós devemos lidar com uma frustração. Batendo portas, gritando, xingando e explodindo. E é isso que eles vão continuar fazendo pro resto da vida. Afinal, qual o nome disso? Birra. Então significa que você, mamãe, papai, quem estiver aí a me assistir, também faz uma birra. Então estamos passando ao nosso filho que isto é normal. É normal para ele, mas podemos lidar com as situações de uma outra forma, tá certo? E muitas vezes teve um dia desse que uma mamãe veio me perguntar: Sabrina, como nós lidamos com os nossos sentimentos com nossos filhos? Simples, conversando com eles, mostrando que nós somos humanos e normais, tá certo? Quando eu fiquei grávida da Clara, obviamente eu ia para a maternidade e ia ficar 3 dias longe da minha filha, porque eles não autorizaram, né? Como a Eduarda tinha 1 ano e meio, na época não autorizavam que crianças menores de 2 ou 3 anos, já não me recordo, entrassem na maternidade. Então eu fiquei 3 dias longe da minha filha. Antes disso, eu conversei muito com ela. A mamãe vai para o hospital, vê no médico, que o médico vai tirar o bebezinho da barriga da mamãe, a maninha. Tive conversas e mais conversas e mais conversas. Então, a minha ausência foi sentida? Foi muito sentida. Mas ela sabia o que estava acontecendo. E ninguém ao redor dela também passou panos,
para esconder. A mamãe tá no hospital, tá cuidando da maninha, a maninha nasceu. Logo, logo a mamãe vai voltar com a maninha nos braços. Nada foi escondido. Então, quando a Clara chegou em casa, a Maria Eduarda, que na época tinham exatos 1 ano e meio, nunca vou esquecer na minha vida. A primeira reação que ela teve quando entrou foi chorar. Ela não queria entrar em casa. Acreditem se quiser, ela não queria entrar em casa. Porque a emoção dela era tanta e ela não sabia lidar com aquilo. Só que eu sou a adulta da situação. Lógico que eu estava num puerpério, com hormônios à flor da pele, com um recém-nascido no colo, ansiosa para ver minha filha, ansiosa para que ela visse a irmã. E ela parou na porta e chorou. E fez aquela maior birra que ela não queria entrar. Lembrando, vou repetir, eu sou a adulta da situação. Eu sabia que ela estava cheia de emoções, ela queria me ver, ela estava cheia de saudades. Mas as emoções dela eram tantas que travou. Ela travou ali na porta e desabou, né? Se eu não tivesse um entendimento, um conhecimento, se eu não parasse e pensasse o que está acontecendo, eu ia achar, minha filha não gosta de mim. Mas isso seria imaturo da minha parte. Ela só tem 1 ano e meio, lógico que ela me ama. Mas ela estava cheia de emoções. E as crianças são 100% emoções. Elas só agem única e exclusivamente por emoções. E emoções, muitas vezes, se a gente age por emoção, a gente acaba agindo por instinto. E quem age por instinto são os animais. Eles não pensam, eles não têm o neocórtex. Ok? Por isso que eles são irracionais. E as crianças também ainda estão em formação. Tá certo? Então, não fiquem chateados, com medo, quando as crianças falam assim pra você: eu não gosto mais de você. Eu gosto da minha professora. Gosto mais da minha professora. Eu quero a minha professora. Eu escuto muito também isso aqui. Eu quero fulano, eu quero minha madrinha. A minha filha quer todo mundo. Ainda mais naquele momento que eu estou chamando a atenção dela, que nós estamos ali no olho do furacão. Ela quer todo mundo. Ela quer todo mundo, menos a mim. Só que se eu não tiver a maturidade e não for lá pra cima, no meu triângulo, em pensar, em raciocinar, eu vou usar palavras que eu não quero usar com a minha filha e vou ficar chateada com a minha filha de 3 anos, 4 anos, 2 anos. Gente, eles falam aquilo porque eles estão colocando para fora. São pessoas que não convivem com eles, que estão sempre ali a agradá-los, não é mesmo? Não convivem. Só tá aquele período e acabou. Às vezes faz um miminho, às vezes dá uma prendinha e acabou. Nós somos, infelizmente, ali, né, o carro-chefe, né? Somos que damos a cara a tapa, como dizemos. Então, nem sempre vamos ser as boazinhas da história. Às vezes vão ser as mazinhas. Mas tem que ser sempre pro bem deles. Direcionado e exclusivo para o bem deles. Tá ok? Então, por favor, sejam maduras. Não tô dizendo que você é imatura. Não tô dizendo para você esconder seus sentimentos. Eu sinto raiva quando minha filha fala assim. Você é um ser humano, é lógico. Mas o que você vai fazer com essa raiva? Você vai parar, vai subir a escadinha e vai pensar. É uma criança de 2 anos que tá dizendo isso pra mim. É uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E ela está dizendo isso porque ela está chateada, ela está frustrada. Por que ela está frustrada? O que está acontecendo? Não vamos deixar isso passar, ok? Depois de um tempo, vamos dizer, olha, se a criança for um pouco maiorzinha, pode ser dito na hora, tá? Filha, sempre no mesmo olho a olho. Filha, a mamãe entende que você tá frustrada, a mamãe entende que você queria tal coisa, mas a mamãe ficou muito triste, como você falou comigo. Você deixou a mamãe um bocado triste. Evite usar palavras assim, porque a mamãe te ama muito. Você até pode querer a sua professora, você pode até querer a madrinha, mas a mamãe vai sempre te amar.
E eu posso te ajudar? Vamos resolver o seu problema? Muda o foco. Vamos resolver o problema? Como é que podemos resolver? Olha, você não quer arrumar os seus brinquedos agora, né? Por isso que você tá tão chateado? Olha, que tal a gente arrumar rapidinho? A mãe te ajuda. E depois você me ajudar a fazer um bolo. Opa, pera aí. Ela teve que usar a cabeça dela. Ou então, melhor ainda, faça usar mais ainda a cabeça dela. Filha, olha, temos que arrumar os brinquedos. Você não quer, né, arrumar? Eu sei que é chato. Eu também teria preguiça. Mas vamos deixar tudo organizado? Até te ajudo a arrumar. E o que podemos fazer de bem legal depois? Deixa ela parar e pensar. Coloca a cabeça para pensar. Não é uma recompensa que você está dando. Você está tirando o foco da birra e fazendo a amígdala cerebral dar a vez para o neocórtex, para ele agir e começar a raciocinar. Opa, coisa legal, o que pode ser? Mamãe, vamos ler um livro? Boa ideia! Vamos fazer um bolo? E aí você vai. Se a criança for ainda um pouco mais pequena, né, um pouco menor, o que você pode fazer? Você mesma, dá um tempinho para ela pensar, ok? Mas óbvio que ela não vai falar. Você vai dando as ideias. Mas aí você tá tirando o foco da birra e acalmando o ambiente. Você não bateu de frente com teu filho. Você não desceu do pedestal, vamos dizer assim, né? Você soube lidar com aquela birra, com aquela falta de controle e voltou tudo pra calma. Isso se chama inteligência emocional. E nós vamos fazer um curso especialmente sobre isso. Mas o importante é isso, mamã. Você sempre manter a calma e lembrar-se. A mamã é o adulto da situação. A mamã que tem o controle e consegue subir a escada para parar e pensar. Se for preciso, pare. Mais uma vez, se for preciso, pare e respire. Tá bem? As crianças vão fazer birras. Uma hora ou outra. Pode ser uma criança muito boazinha, mas uma hora ou outra ela vai fazer birra. Às vezes até por cópia de comportamentos, principalmente aquelas crianças que já andam em escolas e infantários. Agora, nós temos a seguinte situação também. Um dia desses, mamãe chegou pra mim e disse: Sabrina, a minha filha agora só sabe fazer birras. São birras atrás de birras. Tudo vira uma birra pra ela. Parece que tá de TPM. E pode acontecer, gente. Mas qual é a primeira função nossa como mãe? Se colocar na pele do filho. Vamos tentar pensar um pouco fora da casinha? Pensa só. Todo mundo aqui já trabalhou ou trabalha, né? Alguma vez na vida já trabalhou. Enfim. A nossa vida nunca é a mesma, né? E muitas vezes nós temos problemas no trabalho, problemas na vida conjugal, ou problemas com os próprios filhos, problemas na escola dos filhos, e por aí vai. Nem sempre temos aquela paciência. As crianças são iguais. Às vezes alguma coisa, nem é em casa, às vezes na própria escola, tá acontecendo ali que tá cozinhando aqui na cabeça dela. Mas ela tá incomodando e ela não sabe, ela não vai chegar pra ti, dependendo da idade, lógico, né? Mas se for até uns 4 anos de idade mais ou menos, ela ainda não tem essa maturidade de chegar pra ti e falar: poxa, mamãe, olha, tem acontecido uma coisa lá na escola que eu não acho nada legal. Olha, a professora agiu dessa forma com fulano, ou agiu desta forma comigo, e me colocou para pensar, mas eu vou pensar em quê? Eu fiquei chateado, na verdade, de não estar na brincadeira, porque eu não entendi, porque eu tive que ficar sentado. Porque para mim, agir daquela forma é normal, porque eu só queria fazer tal coisa. Ela não tem essa maturidade, ok? Quem tem que fazer isso são os papais e as mamães. Então, às vezes pode ser algum problema no trabalho que a gente nem sabe que tá ali dentro. Então, a gente tem que ir na conversa. E atrás de cada birra, se a gente realmente não sabe o foco, às vezes a gente sabe o foco da birra, mas a gente não sabe o que tem por trás da birra. E vamos resolvendo vamos apagando incêndios, vamos vencendo batalhas, até vencer a guerra.
né? Uma hora a gente vai conseguir se conectar com o filho e descobrir qual é o problema. Muitas vezes, a causa desse problema, gerador de tantas birras, pode ser nós. Às vezes podemos andar tão estressados que isso as crianças acabam por sentir. Ou eles presenciaram brigas conjugais, ou às vezes eles presenciaram alguma coisa que ficou guardado ali, que eles não gostaram, gerou um sentimento ruim. E eles não sabem o que fazer com aquilo. Então, qualquer probleminha que eles tiverem, eles vão explodir. Qual é a forma deles explodirem? A birra, ok? Então, para um pouquinho para pensar e refletir. Tá tudo bem na sua casa? Houve alguma mudança de rotina? Houve alguma mudança na família? Houve alguma discussão? Nós somos humanos, nós discutimos. Agora temos que ter muito cuidado para não fazer isso na frente das crianças, tá certo? Pensa bem se houve alguma alteração, algum acontecimento na família. E aí, quando você descartar tudo dentro da tua casa e até mesmo fora, com os familiares fora, aí você já pensa no trabalho, que no caso é a escola, para aquelas crianças que já andam em escola, ok? Mas essa birra tem um fundo, tem algum fundo, alguma coisa está chateada a criança, ela só não sabe expressar o que é. Ela ainda não tem essa maturidade nem esse raciocínio. Mas ela, uma hora, se a gente souber usar as armas certas, as palavras corretas e as atitudes certas, a gente vai conseguir chegar. A gente vai conseguir atingir lá no fundo aquela criança. Tá bem? Espero ter conseguido tirar a dúvida de todos. Qualquer dúvida, podem me chamar pelo WhatsApp, vocês sabem disso. Quem já é membro da família Sweet Dreams, podem mandar as dúvidas por lá também, ok? Estamos sempre aqui para ajudar vocês. Um beijo, pessoal. Até logo.